Olá, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal e hoje faremos mais uma resenha de um livro aqui muito bacana que é O Jeito Harvard de Ser Feliz. Olha que legal, e ele fala aqui, ó, você não precisa ter sucesso para ser feliz, você precisa ser feliz para ter sucesso. Tem uma pequena diferença, né? Entre você ser pessoa, já ser feliz e você esperar primeiro ter sucesso para ser feliz. Esse livro aqui é bem bacana, é um livro baseado em pesquisas, um pouco diferente dos outros, né, que a gente trouxe aqui, mas tem vários conteúdos aqui que vale a pena a gente comentar. Dá assim um outro olhar, né? Um livro que realmente nos leva a um olhar muito apurado. Por quê? Porque ele é baseado somente, né? Ele é embasado em pesquisas. Então, todas as informações que tem nesse livro foram tiradas de pesquisas feitas nessa universidade de Harvard, né? Ou seja, a universidade mais concorrida do mundo, né? Então, em termos de pesquisas, Harvard realmente é a fonte, né? Tudo que você imaginar assim, de propriedade, eles têm muito, assim, um campo muito amplo, quando se trata de pesquisas de desenvolvimento humano, e, enfim, muitos outros aí quesitos. Então vamos lá, ele fala aqui, ó, o benefício da felicidade. Como a felicidade proporciona uma vantagem competitiva ao seu cérebro e a sua organização. Olha a importância aí, muito benefício da felicidade. Como eu disse, né? Então esse livro, esse cidadão, ele não tinha condições técnicas para entrar nessa universidade. E aí ele realmente focou o que queria, né? Ele fez a prova e aí teve a bela surpresa de ter sido aprovado e foi estudar, né, nessa universidade. E com o tempo ele tornou-se professor, né? E com isso ele começou a escrever e tudo mais. Inclusive o livro saiu dessas ideias de escrever dentro da própria universidade ali, pequenos relatos ali, e com isso surgiu a ideia de ter esse livro. Então ele é feito somente em pesquisas, né? Então vamos para a primeira pesquisa aqui, que realmente eu escolhi aqui a dedo, né? Porque são muitas pesquisas, escolhi a dedos aqui algumas pesquisas assim, que foram mais impactantes no meu olhar, né? Então vamos dividir com você aqui algumas delas. E essa primeira aqui, para mim, foi assim muito impactante, né? Bem interessante. Fique atento aí que você vai também se surpreender. Vamos lá. Então diz aqui, ó, voltar o relógio. Se existe uma coisa que acreditávamos saber com certeza é que o tempo só se move em uma única direção. Pelo menos essa era a visão predominante até a minha mentora Ellen provar de forma brilhante que se trata de uma crença equivocada. Em 79, Ellen elaborou um experimento de uma semana envolvendo um grupo de homens de 75 anos de idade. Os homens não receberam muitas informações sobre a natureza do experimento, exceto que eles ficariam isolados durante uma semana em um retiro e que não poderiam levar consigo fotos, jornais, revistas ou livros datados a partir de 1959. Quando chegaram, os homens foram reunidos em uma sala e informados de que durante a próxima semana deveriam fingir que estavam em 1959, quando esses homens de 75 anos tinham meros 55 anos. Então eles voltaram, né? Voltaram 20 anos anos né? atrás. A menos aí. Para reforçar o cenário, eles deveriam se vestir e agir como faziam na época e receberam documentos de identidade com fotos da época. Olha que bacana. Bem legal. No decorrer da semana, eles foram instruídos a conversar sobre o presidente da época e outros eventos que ocorreram na vida deles naquela época. Alguns começaram a se referir a seus antigos empregos no presente, como se nunca tivesse se aposentado. Edições de 1959 das revistas disponibilizadas nas mesas do café da manhã. Então eles voltaram literalmente há 20 anos Fizeram atrás. Uma viagem, né? Em resumo, todos os detalhes foram pensados para fazer eles verem o mundo
pelas lentes da época em que eles tinham 55 anos. Ellen, a psicóloga, é uma psicóloga de vanguarda. Ela passou aproximadamente 40 anos questionando as expectativas da comunidade científica de maneiras absolutamente inesperadas. E como era de esperar, nesse caso ela tinha uma hipótese verdadeiramente radical. Ela queria provar que a nossa construção mental, a maneira como pensamos sobre nós mesmos, influencia diretamente o processo de envelhecimento físico. Ellen se referiu ao fenômeno como outros termos, mas ela basicamente estava argumentando que, ao mover o ponto de apoio e alavanca desses homens de 75 anos de idade, era possível alterar a realidade objetiva das idades deles. E foi exatamente o que aconteceu. Antes do retiro, os homens foram testados em todos os aspectos que acreditamos se deteriorar com a idade: força física, postura, percepção, cognição e memória de curto prazo. Após o retiro, a maioria dos homens tinha apresentado melhoria em todos os aspectos. Vamos lá, a gente vai... É legal esse experimento aqui. A gente até tentou fazer um resumo, mas é legal a gente ver esses detalhes que faz parte aí. Eles se mostraram significativamente mais flexíveis, com uma postura melhor, até com muito mais força nas mãos. A visão deles chegou a melhorar quase 10% em média, bem como o desempenho em testes de memória. Em mais de metade dos casos, a inteligência, que há muito se acreditava ser fixa a partir da adolescência, também melhorou. Até a aparência física deles mudou. Fotos dos homens antes e depois do experimento foram mostradas a pessoas que não sabiam nada sobre o experimento. E lhes foi solicitado que adivinhasse a idade dos homens. Com base em classificações objetivas, os homens aparentaram ser, em média, 3 anos mais jovens do que antes do experimento. Essas constatações iam contra tudo o que acreditávamos saber sobre a fisiologia e o envelhecimento e revelou novas implicações radicais sobre o poder da atitude mental para influenciar a realidade. Eu não falei que é bem impactante? Pelo menos para mim foi assim, extremamente impactante. Então o que ela quis dizer aqui, essa psicóloga, que até aquele período a ciência via, né, o ser humano, a evolução do ser humano de uma forma. Depois desse experimento, mudou-se, ou seja, ela quebrou, ela derrubou essa tese que existia, que o ser humano só olhava para frente, só tinha olhar para frente. E na verdade, ela quis mostrar, como se mostrou, comprovou, que nós podíamos regredir, né, no tempo, voltar com a nossa mente 20 anos atrás e ter realmente aqueles comportamentos. Melhorou, como ela disse aqui, a nossa fisiologia, a nossa visão, a saúde, a nossa cognição, ou seja, teve uma melhora geral, até a nossa visão melhorou, nossa capacidade intelectual melhorou, no caso desses cidadãos. Então assim, olha como isso é bem forte, bem impactante. Então é muito, para mim foi assim, foi uma grande descoberta para mim, né, e achei muito legal. É que tudo isso é o poder da mente. Porque o que ela fez? Ela fez eles voltarem a 20 anos atrás, né? Eles tendo lá já os seus 75 anos, fizeram eles pensarem como 55 anos. Tudo isso, e aí o corpo reagiu. Por quê? Porque quem manda é a mente. Se na mente eu tô ali alimentando, não, com 55 anos eu aguentava, né? Então eles se esforçaram. Aí eu enxergava bem, com 55 anos eu era forte, corajoso. Ele não tava ali, se de repente alguns deles ali por acaso, né, tá doendo aqui, eu sou fraco aqui, não, tô velho, agora não dá. Como eles foram forçados a pensar e se comportar 20 anos mais novos, então eles começaram, então, o que o corpo reagiu.
certeza. Que também reage ao contrário. Se de repente hoje, né, quantas pessoas novas aí parece que são mais velhas do que as mais velhas. O corpo reage. Então, olha como que esse experimento foi bacana. Como isso daqui mostra mesmo como temos a nossa mente é poderosa. A gente fala muito isso aqui no canal, né? A nossa mente é maravilhosa, a nossa mente é poderosa. Tudo depende da gente ter essa consciência e usar ela a nosso favor. É bem bacana, né? E ele fala em outra parte aqui do livro que, assim, ele questionou as pessoas qual era a idade da mente dessas pessoas, né? Não foi nesse relato, nessa pesquisa, em outro lugar. Ele fala assim, qual é a idade da mente? Com isso, ou seja, as pessoas, na mente delas, achavam que a idade da vida dela era a idade da mente dela. E com isso fez uma confusão, quando na verdade, qual é o questionamento dessa pesquisa? É que a nossa mente ela não envelhece. Inclusive essa pesquisa aqui, ela nos diz isso. Nossa mente ela não envelhece. O que a idade da nossa mente tem é aquela que nós damos para ela. Porque, veja bem, esses cidadãos tinham 75 anos de idade. Então, na época, eles acreditavam, né, que realmente estavam com uma idade avançada. Já eram velhos, já eram aposentados, já tinham hábitos de pessoas velhas, aposentadas. E esse experimento levaram ele a 20 anos antes, 20 anos atrás. Então, e com isso, eles tiveram tanta consciência, ou seja, foram tão influenciados por essa pesquisa, que começaram a acreditar, né, que eles tinham 55 anos. Percebe-se? Então, assim, a nossa mente, a idade dela, quem dá somos nós. Ela não, por si só, ela não envelhece, entendeu? Por isso que você vê algumas vezes, você conversar com algumas pessoas, as pessoas falam, eu tô velho. Muitas vezes a pessoa tem 30 anos de idade. Não, eu tô velho para isso. Vamos fazer faculdade? Não, já passei da idade. E você vê em outros casos, pessoas de 60, 65, 70 anos com a mente de jovem, a mente de 25, 30 anos, mas é a mente, né? Sabendo que é a mente que comanda tudo, né, no nosso corpo e em tudo nossos resultados, então vale muito a pena, né, fazer essa reflexão. Que idade tem a sua mente? Fica aí a pergunta para você responder para você mesmo. Então olha aqui, ó, em um dos meus experimentos preferidos, pesquisadores japoneses vendaram um grupo de estudantes e lhes disseram que uma urtiga venenosa estava sendo esfregada em seu braço direito. Olha isso. Depois disso, o braço direito de todos os 13 estudantes que participaram do experimento apresentou reações com sintomas clássicos de urticária, coceira, queimação e vermelhidão. O resultado não é nada surpreendente, até que você descobre que a planta utilizada no estudo não era urtiga, mas apenas um arbusto inúcuo. A crença dos estudantes foi intensa suficiente para provocar os efeitos biológicos da urtiga, apesar de eles, na verdade, não terem sido expostos à planta. Em seguida, no outro braço dos estudantes, os pesquisadores esfregaram urtiga, mas informaram que se tratava de uma planta inofensiva. Apesar de todos os 13 estudantes serem extremamente alérgicos, só 2 deles apresentaram sintomas de urticária. É isso que eu falo, né? Então, assim, nossa mente, ela é realmente maravilhosa. Ela realmente... Você imagina isso, né? Se essa informação chegasse até mim por uma fonte não tão verídica, ou seja, não tivesse realmente comprovação científica, realmente nos leva a desacreditar dessa informação. Mas depois que você vê, né, ou seja, uma informação tão contundente dessa, que poder, né? Que poder tem a nossa mente? Você só com a força da nossa mente, você passa esfrega ali um produto ali, uma planta ali, e ela não é venenosa, ou seja, ela não causa aquela reação química ali, e você sente. Por que você sente? Está na mente. Nossa, isso é muito forte, né? Porque o homem é aquilo que ele pensa e o homem é aquilo que ele acredita, né? Tem até um livro, né? Que realmente é isso. É essa consciência que a gente quer trazer aqui. Poder compartilhar. Porque se a gente sabe disso, podemos usar a nosso favor. Nossa mente Essa é a nossa intenção, maravilhosa. Todo o nosso objetivo aqui é realmente
que você caia, né? Que você tenha essa percepção, tenha essa consciência que você tem um poder maravilhoso que é a sua mente. Então, e quebrar, né? Realmente levar você a quebrar algumas crenças, alguns padrões de crenças que é dessa forma, é assim que tem que ser feito. E na verdade não é nada disso. Ou seja, nós somos sim capazes de alcançar lugares, né, objetivos imagináveis. Só precisamos seguir uma metodologia aí que vale muito a pena ficar atento com as outras dicas aqui desse livro. Vamos lá. Um estudo com 112 contadores juniores revelou que aqueles que acreditavam que seriam capazes de atingir seus objetivos foram os mesmos que 10 meses mais tarde tiveram o desempenho no trabalho mais bem avaliado pelos chefes. É impressionante constatar que a crença da própria capacidade foi um fator preditor ainda mais preciso do desempenho no trabalho do que o nível de habilidade ou treinamento desses profissionais. Tá vendo? Percebe-se, né? O poder, né? O poder realmente da nossa mente, ou seja, só em você acreditar, né? Como ele relata aqui nesse experimento, só em esses cidadãos acreditarem que eles eram capazes de executar aquela missão com melhor competência, de uma forma mais digna ou de uma forma mais exemplar, conseguiram simplesmente pelo fato deles acreditarem, mesmo que eles não tinham, né, tanta habilidade, mas só em eles acreditarem fizeram com que eles chegassem realmente aos resultados que eles chegaram, ou seja, concluíram ali com bastante eficácia. É a força do acreditar. Quando acreditamos que nosso empenho terá um resultado positivo, nos empenhamos mais em vez de nos entregar ao desamparo. É isso aí, né? Ou seja, quando você acredita, né, que você vai, que você é capaz, por isso, né, que é importante, né? Nós batemos aqui sempre, né, no poder da nossa mente. A forma que pensamos, a forma que nós conduzimos, é muito importante. E com isso vai fazer, né, vai diferenciar você realmente de você ser um vencedor ou ser um fracassado. É apenas no acreditar e como você usa a sua mente. Está no nosso interior, não no nosso exterior. Ao mudar a forma como nos percebemos a nós mesmos e ao nosso trabalho, podemos melhorar acentuadamente os nossos resultados. De novo, né? Ou seja, quando nós acreditamos, tudo prospera, tudo vai bem, você vai chegar a concluir aquele objetivo, aquele propósito seu. Então, acreditar é fundamental. Olha, depois de muitos anos e centenas de entrevistas com trabalhadores de todas as profissões imagináveis, ela descobriu que os colaboradores apresentavam uma de 3 orientações ao trabalho, ou atitudes mentais em relação ao trabalho. Nós vemos o nosso trabalho como um emprego, uma carreira ou uma missão. As pessoas com emprego veem o trabalho como um fardo e o salário como a recompensa. Elas trabalham porque precisam e estão sempre na expectativa do tempo que poderão passar fora do trabalho. Em contrapartida, as pessoas que veem seu trabalho como uma carreira trabalham não só por necessidade, mas também para progredir e ter sucesso. Elas se envolvem no trabalho e querem ser bem-sucedidas. Por fim, as pessoas com uma missão veem o trabalho como um fim por si só. Seu trabalho é gratificante não devido a recompensas externas, mas porque elas sentem que contribuem para um bem maior, aplicando seus pontos fortes pessoais em um trabalho que lhes oferece um senso de propósito. É bem interessante, né? Então, assim, se você realmente... Esse é um vídeo, que como a gente relata aqui algumas histórias um pouco extensas, nós sugerimos que você reveja esse vídeo, né, com mais atenção, porque só assim você consegue assimilar melhor essas informações. Você percebeu que nessa última história aí, são 3 níveis, né? Quando nós trabalhamos, nós vemos o nosso emprego de 3 olhares. Então, procurar identificar aonde está, né? Onde está o seu olhar, para que com isso você consiga, de repente, fazer um upgrade aí, mudar realmente de olhar dentro da sua visão com relação ao seu trabalho. Então, assim,
vale a pena realmente você fazer uma reflexão mais afinada, mais apurada sobre o seu olhar. Tudo depende da forma que nós vemos aqui na nossa mente. Então, por isso que é importante a gente saber a forma que a gente vê, porque aí são os resultados que a gente vai ter aqui fora. Quando o nosso cérebro está constantemente procurando e se concentrando no positivo, nós nos beneficiamos das 3 ferramentas mais importantes: felicidade, gratidão e otimismo. É um livro que ele retrata bem, né? Ou seja, você tem uma forma, você pode sim buscar mais conhecimento e com isso você ser mais feliz. Então ele dá aqui várias dicas, né? Tem várias pesquisas assim que realmente nos traz a um outro olhar de realmente como é importante, né, a felicidade, quanto ela contribui, né, para a nossa evolução. Então ser feliz é um dos passos assim fundamentais para nós alcançarmos o nosso objetivo. Então é muito importante. E a felicidade não é assim por acaso. Tipo, um nasce com felicidade, o outro escolhe ser infeliz. Não tem felicidade. Então não é algo assim para alguns. É realmente para quem quer. E quem quer, existe um caminho. Olha, até para felicidade existe um caminho aqui. Ele tá dando as dicas para realmente pra gente analisar. Peraí, eu até dei a dica aqui do trabalho. Como que você vê? Você vê o trabalho como um emprego, como uma carreira, como uma missão? Olha a diferença. Como que eu vejo aqui na minha mente? Então, a forma que eu vejo aqui é a forma que vai externar aqui fora. Então, como é importante a gente saber disso, e tudo isso está envolvido na nossa felicidade. Aí tem aqui um outro pesquisador, Richard, que se empenhou em descobrir por que alguns de nós parecem ter tanta sorte, enquanto tudo parece dar errado com os outros. Como você pode ter imaginado, acontece que não existe essa coisa de sorte, pelo menos no sentido científico. A única diferença, e a propósito, uma enorme diferença, é se as pessoas acreditam ou não que têm sorte. Em outras palavras, se esperam que coisas boas ou ruins lhes acontecerão. Tudo que a pessoa espera. É interessante, né? Eu também, antes de eu começar a buscar conhecimento, eu tinha uma visão completamente distorcida com relação à sorte, a azar, né? Para mim, realmente existia aí um percentual de sorte, né? Algumas pessoas que se deram bem. Na verdade, a ciência, ou seja, não existe dado científico que comprova que sorte existe. Existe inúmeros fatores, né, que contribuem para que você alcance o seu sucesso. A palavra sorte, infelizmente ou felizmente, ela não contribui em nada. Você apenas depende de outros fatores, né? No caso aqui é realmente mais conhecimento. Então assim, o conhecimento ele abre barreiras, ele abre portas, ele quebra barreiras, ele rompe barreiras. Então assim, o conhecimento realmente é a chave, né, para abrir a porta dos seus objetivos. Não é que tudo acontece para o melhor, mas sim que podemos obter o melhor de tudo que acontece. As pessoas mais bem-sucedidas veem a diversidade não como um obstáculo intransponível, mas como um trampolim para a excelência. E Thomas Edison afirmou que seu sucesso foi o resultado de uma sucessão de fracassos. Né? Tudo é a forma que eu olho para o que está acontecendo, né? Eu costumo falar que nada tem a importância em si só. Nenhum fato ele vem dentro dele a importância. A importância quem dá somos nós ao fato. Então, como Thomas Edison foi um exemplo claro disso. Ele fracassou centenas, milhares de vezes aí na criação da lâmpada, né? E com isso, qual era o olhar que ele tinha? Eu apenas sei várias maneiras de fazer a lâmpada que não deram certo, ou seja, tudo é a importância, quem dá somos nós ao fato. E foi com isso que ele teve o sucesso, porque ele não olhou para aquilo como um fracasso, e sim como uma experiência a mais. Isso mesmo. No entanto, penso que a maior contribuição de William James para o campo da psicologia tenha sido o fato de ele estar em um século inteiro à frente de seu tempo.
tivéssemos que fazer uma escolha consciente sobre cada pequena ação que realizamos durante o dia, provavelmente estaríamos exaustos já no café da manhã. Essa informação assim realmente foi muito impactante para mim. Por que isso, né? Ou seja, o que ele quer dizer com isso aqui? Só para você ter mais informação, William James ele foi considerado o pai da psicologia americana. Então, assim, foi uma pessoa, como ele disse aqui, estava um século à frente da época que ele viveu. Então, assim, é um cara que realmente tem uma mente muito à frente das demais. E ele chegou à conclusão que, assim, a vantagem de nós poder usar o nosso piloto automático, ou seja, o nosso subconsciente, né? Só lembrando que a nossa mente é a mente consciente e a mente subconsciente. A mente consciente é a mente analítica e o subconsciente é onde armazena as informações. Então, o que ele quer dizer é assim, quando nós usamos a nossa mente consciente, se nós não tivéssemos o poder maravilhoso de usar o piloto automático, se nós fôssemos usar para todas as ações nossas, desde quando nós acordamos até o café da manhã, se nós tivéssemos usado somente a mente consciente, nós já estávamos com estafa mental, ou seja, graças a Deus, nós não pensamos para levantar, para pôr o pé no chão, para ir no banheiro, para escovar o dente, nós não pensamos, nós estamos apenas usando um piloto automático, que é a nossa mente subconsciente, ou seja, essas informações já estão gravadas e com isso eu poupo energia. Então olha que maravilha isso, né? Então eu guardo energia para usar com aquilo que realmente é interessante para mim e não desperdiçar com algo que eu posso economizá-la, né? Que é usar a nossa mente subconsciente. Por isso que é importante o conhecimento, a gente entender realmente como nós funcionamos, como é a nossa mente consciente, subconsciente. A gente também fala muito aqui no canal, tem vários vídeos aqui. Então fica aí essas dicas, busque mesmo mais conhecimentos. Eu vou deixar aqui um link abaixo sobre esse livro, caso você queira ter mais informações. Vale a pena ler ele, estudar. Vale a pena, é um livro que, como tantos outros, vale a pena realmente estudar ele. É muito rico, né? Então, assim, realmente eu espero que esse livro aí, essa resenha tenha feito aí uma evolução aí, né? Tenha ajudado você aí, contribuído para a sua evolução. E se você gostou aí, né? Deixa aí seu like, compartilha, ajuda nós no nosso canal aí para que mais pessoas também possam ter essas informações. É isso aí e nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Isso mesmo, até lá!